Graças a Deus. Meus queridos, esta segunda igreja, ela representa na ideia escatológica um segundo momento também. Se a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela era qual? Que ela representava o quê? Quem lembra? A igreja que abandonou o primeiro amor, muito bem. Esta segunda igreja, ela vai representar a fase da perseguição. A fase Esmirna, ela representa a igreja perseguida. Ela representa um período de 216 anos aproximadamente, que começa por volta do ano 100 da nossa era, da era cristã, e vai até o ano 316. Esta igreja é uma igreja que teve um pastor, e há quem diga que foi o seu principal pastor, chamado Policarpio, que ele levado à fogueira, e na hora que pediram a ele que ele renunciasse ao cristianismo, que ele negasse a Cristo, ele disse: 86 anos eu servi a Cristo, e Ele sempre me amou, sempre me protegeu, sempre me guardou. Em 86 anos Ele nunca fez um mal para mim. Como é que eu posso blasfemar contra esse meu rei? Então, Policarpio, ele simboliza uma era também de alguém que mesmo diante da perseguição, ele não retrocedeu, ele não foi infiel, ele não abandonou o cristianismo. Eu quero, como sempre, fazer duas perguntas à igreja. Alguém já foi perseguido por Cristo, por causa de Cristo, por causa do Evangelho? O que você seria capaz de passar por ser cristão? Eu outras vezes já falei aqui que nós não queremos ser perseguidos. De fato, ninguém quer sofrer, a não ser que seja masoquista, né? Nós não queremos sofrer, isso é natural do ser humano. Se logo nós temos um sofrimento, nós oramos e pedimos a Deus para não passarmos o sofrimento, para que esse sofrimento seja o mais breve possível, né? Mas, na verdade, nós deveríamos orar pedindo a vontade e o querer de Deus em nossas vidas. Então, a igreja de Esmirna, ela representa os cristãos perseguidos em todos os tempos. Ela não representa apenas aqueles cristãos que foram perseguidos lá outrora, por volta dos anos 100 ao 316, depois de Cristo. Não, ela representa inclusive a igreja hoje, porque a igreja hoje ainda é perseguida. Às vezes nós pouco falamos sobre a questão da igreja ser perseguida, das perseguições ao cristianismo, mas a igreja continua sendo perseguida. Nós há pouco tempo vimos aí que tocaram fogo em igrejas, salvo engano, não sei se era no Chile, né? E as igrejas, elas continuam sendo perseguidas. Queridos, essa cidade de Esmirna era considerada a cidade mais bonita da Ásia Menor. Na verdade, a cidade de Esmirna era considerada a coroa do continente. A cidade de Esmirna possuía um próspero centro portuário, fazia fronteira ali com o mar Egeu, e com os campos que estavam ao seu redor do Monte Pagos, e era contornada pela uma rua chamada Rua de Ouro. Seus prédios eram conhecidos como a coroa de Esmirna e assemelhava-se a um colar de diamante.
Alexandre, aquele do Império Grego, Alexandre o Grande, ele tentou fazer Esmirna de cidade modelo. Fez essa tentativa, não foi muito próspera, mas ele fez essa tentativa de fazer com que Esmirna fosse a cidade modelo no seu império. Esmirna era uma cidade culta, era uma cidade que havia muita cultura, era uma cidade que florescia as artes, a educação era forte na cidade de Esmirna, a filosofia, a ciência se destacava nessa bela cidade. A cidade de Esmirna possuía uma grande biblioteca que estava em Esmirna, e esta biblioteca, ela era o orgulho da cidade também, além de suas moedas cunhadas na cidade. Esmirna estava a aproximadamente 64 quilômetros da cidade de Éfeso. Esmirna tinha fortes laços com Roma. Na verdade, foi escolhida para ter um monumento, um busto ali dedicado ao imperador, né? Essa cidade, possivelmente, era a cidade que mais cultuava o imperador. Meus queridos irmãos, o cristianismo, ele passa a ser perseguido sob uma ótica, sobre um olhar, sobre uma visão. Por quê? Porque quando as religiões estavam ali florescendo naquela região toda, qualquer pessoa poderia ser de qualquer religião, e ele, adentrando a outra religião, ele não precisava sair da que ele estava. Ou seja, alguém podia ter 2 religiões, 3, 4, uma infinidade de religiões. Mas o cristianismo, sobretudo, ele também passa a ser perseguido, porque quando alguém se convertia ao cristianismo, ele não podia mais praticar as outras religiões. E aqui havia algo que se destacava sobre isso, nesse aspecto, que era exatamente o culto ao rei. Esmirna estava ali o centro do culto ao imperador, ao imperador. Esmirna ali tinha como centro de tudo o culto ao imperador. Por exemplo, uma vez por ano, todo mundo era obrigado, a tirar um dia para cultuar o imperador. E se alguém não fazia isso, consequentemente ele era morto. Então, quando alguém aceitava a Cristo como seu Salvador, ele dizia que tinha um novo rei, então ele deixava de cultuar o imperador. E isso era uma afronta contra o imperador. O imperador, ele não podia deixar de ser adorado. Então essas pessoas, consequentemente, elas eram condenadas à fogueira, como é o caso, por exemplo, de Policarpo, que eu falei aqui no começo. Então, quando eu olho para Esmirna, Esmirna também é o berço do paganismo. Ali haviam templos e adorações a Cibele, a Apolo, a Asclépio, que é o deus da medicina, a Afrodite, a Zeus, e a um outro restante de deuses. Viver em Esmirna como crente, como cristão, meus queridos irmãos, não era nada fácil. Viver em Esmirna como crente era muito difícil, era muito complicado, porque a qualquer momento alguém poderia ser morto por causa da fé. Qualquer momento alguém poderia morrer por se denominar, por dizer que era um cristão. Esmirna, é uma fragrância que era tirada de uma flor, de uma planta, e era tirada através da prensa, ou seja, você prensava para tirar o odor. E a Esmirna, ou mir, tanto era utilizado nas questões relativas aos perfumes, como também dos embalsamentos. Então, para se tirar o perfume, tinha que imprensar, a planta. Jesus Cristo, ele começa aqui a se revelar
dizendo que ele é o primeiro e o último, esta igreja. Quando nós observamos, nós vamos ver que cada igreja, ela possui uma mensagem em específico. E é a igreja que estava ali na cidade de Esmirna, Cristo diz: isso diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Vejam só, nós estamos falando de perseguição, e Jesus Cristo ele vai se revelar a Esmirna como alguém que foi perseguido. Quando nós observamos aqui, Cristo está fazendo uma revelação até certo ponto, até certo aspecto dramática, porque ele logo diz que ele foi morto. Ele foi morto. Ou seja, Jesus vai encorajar aqueles que estavam na cidade de Esmirna e vai enaltecer a fidelidade dos mesmos. Cristo, ele é o primeiro quanto ao tempo e quanto à importância. Cristo é a fonte originária de toda a vida. Nós lembramos aquilo que João, que é o mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele diz que Cristo estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo, ele se identifica aqui como a vida, aquele que é o primeiro, e ao mesmo tempo ele é o último, ou seja, ele é o princípio da vida após a morte. Então Jesus Cristo, ele está trazendo uma mensagem de esperança, de calmaria aos crentes que estavam sob forte perseguição na cidade de Esmirna. Jesus Cristo, como os irmãos sabem, morreu, mas ele torna a viver, de modo a não ser meramente o primeiro, mas igualmente o último. Jesus é o primeiro e o último. Por quê? Porque Cristo, Jesus é eterno, Cristo é eterno. Ele é antes que o tempo existisse e existirá depois de todas as coisas. De eternidade em eternidade, ele é. Nada pode detê-lo, nada pode limitá-lo. O tempo não pode detê-lo, a perseguição não pode detê-lo, porque ele existe e ele continuará. Existimos. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, na continuidade do versículo de número 9, Jesus Cristo, ele diz: eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas és rico, e blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Jesus revela aqui a sua natureza a Esmirna, para que mesmo em meio ao sofrimento, a igreja não retroceda. Por quê? Porque o cristão, ele não tem só uma vida para viver aqui, essa vida física, essa vida que nós temos hoje. Mas nós precisamos lembrar que nós temos uma vida eterna para viver em Cristo Jesus. Quando Marta e Maria estão preocupadas porque o seu irmão Lázaro havia morrido, e elas conversam com Jesus e dizem: olha Jesus, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que ele esteja morto, quem crê em mim viverá. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Então aquilo que nós sofremos aqui é insignificante, meus queridos, diante da glória eterna que está destinada àqueles que têm Jesus Cristo no seu coração. Aleluia. Meus irmãos, essa igreja aqui, ela não recebe exatamente nada diretamente de Deus no aspecto da censura. Não há nada aqui que censure essa igreja. É claro que essa igreja não é uma igreja perfeita, mas também não é uma igreja que tivesse algo assim significativamente grande para que Jesus falasse, né? Então não há repreensão para Esmirna, nenhum membro é censurado, a igreja, de modo geral, também não é censurada. O que na verdade nós encontramos nessa carta é a aprovação de Jesus Cristo àquela
igreja. Então Jesus confortava a igreja, pois ela precisava de encorajamento. Ainda no versículo de número 9, Jesus diz: eu sei as tuas obras. Meus queridos irmãos, o que nós precisamos compreender, o que nós precisamos entender nesse primeiro momento é que Jesus Cristo conhece as minhas obras. O que eu preciso compreender é que Jesus Cristo, Ele conhece a obra desta igreja que está aqui nessa noite. Mas Ele conhece também a obra de sua igreja em todos os locais do mundo. Jesus Cristo conhece as obras da igreja onde há uma igreja. Aleluia! Bendito e exaltado seja o seu nome. Jesus conhece as obras da igreja, mas como? Por quê? Quando? Como isso funciona? Como é que Jesus Cristo conhece as obras da igreja? Esse conhecimento, ele vai se dar através de algo que nós chamamos de relacionamento. A igreja, ela tem um relacionamento com Cristo. A igreja tem uma vivência com Cristo. É interessante aqui, porque a ideia desse conhecer aqui é adquirido através da experiência. É um conhecimento que é desenvolvido através de dias, através de ações, através de atitudes, através de propósitos, através de uma série de coisas que levam Cristo a entender a igreja e saber o que a igreja passa. Então Jesus Cristo, meus irmãos, Ele conhece por tudo aquilo que nós passamos. Jesus Cristo, Ele tem um conhecimento por tudo aquilo que nós estamos passando. Se há alguém que está sendo nesse momento perseguido na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua comunidade, Ele conhece as tuas obras. E Ele tem uma palavra para ti nessa noite, uma palavra com uma perspectiva gloriosa, é que você permaneça, porque nessa noite Ele está aqui para nos consolar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a ideia aqui é que a igreja, ela passa a ser conhecida por Cristo a partir do momento que ela tem experiências com Cristo, a partir do momento que ela tem envolvimento com Cristo. Então, nós não podemos compreender uma igreja que não se envolve com Jesus Cristo. Nós não podemos compreender como há uma igreja que não possui experiências com Cristo. E eu sempre tenho falado que nós precisamos entender que a igreja, ela precisa ter experiências com Cristo. Eu preciso ter as minhas experiências individualmente e cada um de nós precisamos ter as nossas experiências. Às vezes é belo, é bonito, quando nós ouvimos alguns testemunhos. Isso é bom, isso nos conforta, isso nos encoraja, isso nos dá um alento, isso aumenta a nossa fé. Mas a ideia mesmo é que eu preciso ter as minhas experiências com Deus. É que a igreja precisa ter as suas experiências na caminhada cristã. Cada um de nós precisa ter essas experiências e é por isso que nós precisamos estar envolvidos com Cristo. Então Jesus está dizendo, queridos, nessa ideia aqui de eu conheço as tuas obras, Ele está dizendo que Ele sabe o que a igreja passa. Jesus está dizendo que Ele também passou por isso. Jesus, Ele sabe o que é ser perseguido. Jesus, Ele sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser odiado. Jesus soube o que é ser julgado injustamente. Jesus soube o que é ser preso injustamente, condenado injustamente. Então Ele está dizendo, igreja, tu precisa continuar. Tu precisa permanecer mesmo diante da perseguição, mesmo diante da adversidade. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Porque Cristo, queridos, Ele também sofreu, como nós sabemos. A palavra de Deus diz que Ele sofreu até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Ele vai falar aqui
de 5 níveis de perseguição, de 5 níveis de judiação por parte da comunidade, da cidade e também do governo romano à igreja. E o primeiro momento que Jesus Cristo vai falar aqui é da perseguição governamental. Diga comigo, governamental. Além disso, a igreja passa a perseguição econômica, física, religiosa e satânica. Vamos repetir? Governamental, econômica, física, religiosa e satânica. Então são 5 níveis, são 5 tipos de perseguição que a igreja estava passando naqueles dias. A primeira perseguição que nós colocamos aqui foi a perseguição governamental. Por quê? Porque a igreja, ela sofria a tirania do Império Romano. Como nós já dizemos aqui, já falamos aqui, ali naquele local, o Império Romano estava muito presente. Tanto é que ali havia um busto do imperador e que teria que ser adorado. Então o que é que vai acontecer? Posteriormente, os crentes, eles não vão poder negociar naquela cidade. Eles não poderão mais vender, comprar, ter um emprego. É por isso que nós dizemos que essa perseguição ela começa de um aspecto governamental ou por parte do governo, mas chega também a uma questão econômica. A igreja, os crentes, eles passam a ficar desamparados economicamente porque eles não podem mais trabalhar na cidade. É interessante que aqui havia já aquela questão dos sindicatos. O sindicato aqui no Brasil, a gente olha ele só como um segmento que é para lutar pelo nosso direito, né? Embora isso nem sempre funcione, né? Lutar pelo direito da classe. Mas, por exemplo, você não tem um vínculo religioso com o sindicato. Agora, na época, não. Os sindicatos eram reuniões que tinham uma finalidade econômica, mas também religiosa. Ou seja, só quem podia abrir um comércio é quem estava no sindicato. Só quem podia conseguir um emprego é quem estava no sindicato. Só quem podia vender é quem estava sindicalizado. Só que como esse povo aqui se dizia crente, eles estavam o quê? Fora do sindicato. E como o sindicato tinha essa vertente religiosa, e a adoração e os cultos, não somente ao imperador, mas também a uma infinidade de deuses, aquele que aceitava Cristo, ele consequentemente não participava mais disso, e ele estava fora da vida social, da vida econômica da cidade. E aí, meus irmãos sabem que quando a gente é privado da questão econômica, a gente é privado em aspectos gerais, né, da sociedade. Porque um cidadão que ele não consome, ele não tem porquê permanecer na sociedade. Um cidadão que ele não traz nada econômico, que ele não acrescenta nada à economia da sociedade, ele é descartado. Um cidadão que não tem dinheiro para nada, que não pode comprar absolutamente nada, que não pode se manter e que principalmente não pode trabalhar, ele é descartado pela sociedade. Então a igreja, ela era perseguida ali nessas questões, tanto do governo quanto da economia. Mas isso também se dava no aspecto físico, porque além deles sofrerem as perseguições do governo, a perseguição econômica por parte dos sindicatos, os crentes também sofriam fisicamente. Os crentes aqui estavam sendo levados às fogueiras, os crentes estavam sendo levados aqui às prisões, os crentes estavam sendo levados aqui a todas as formas, a todas as maneiras
de sofrimento, de ordem física. E isso fazia com que as pessoas não quisessem aderir ao cristianismo. E os que eram cristãos deixassem também o cristianismo. Ou seja, os crentes aqui nessa cidade, eles eram moídos, eles eram exprimidos, eles sofriam em todos os aspectos. Em todos os aspectos eles eram sofredores e eles estavam sendo levados a abandonarem o cristianismo. Porque a perseguição governamental, ela era terrível. A perseguição econômica é terrível. Mas quando a gente fala assim, que a gente vai morrer por causa do Evangelho, que a gente vai morrer por causa de Cristo, que você, que eu, que nós vamos ser colocados em uma fogueira por causa do Evangelho de Jesus Cristo, quando o assunto é a nossa vida, aí nós batemos em retirada. Porque nós temos medo de morrer. É por isso que Jesus Cristo, reitero, ele diz assim: eu sei, eu conheço. Eu sofri até ser morto. E aqui há um encorajamento, meus queridos, para mesmo diante da perseguição, ainda que seja com a própria vida, que nós não devemos, não podemos abdicar do nosso seguimento a Cristo Jesus, ainda que alguém tire a nossa força, ainda que esse Estado, ele venha perverter as ideias das leis, mas a igreja, ela precisa permanecer firme, ela precisa permanecer caminhando sempre para frente, olhando para aquele que se diz que é o autor e o consumador da nossa fé. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Ainda que haja uma perseguição por parte dos partidos políticos, por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte de qualquer órgão, de qualquer entidade, mas a igreja precisa permanecer firme, porque não é a perseguição que tem que desfazer o crente, não é a perseguição que tem que nos fazer retroceder, não, mas a perseguição, ela tem que nos moldar, para que assim como Cristo sofreu por nós, sendo perseguido, meus queridos irmãos, que nós também possamos, em nome do amor que temos por Ele, em nome da pregação que nós pregamos, em nome do Evangelho que temos, e diante da viva convicção que há em nosso coração, de um dia encontrar Cristo, nós precisamos continuar, a igreja precisa marchar, a igreja vai continuar, porque Cristo, o primeiro e o último, Ele está bem vivo, e vivo dentro da sua igreja. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. A igreja vai continuar, aleluia. Oh, aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. A perseguição, ela não tirava os ânimos daqueles crentes, negativo. Tanto é que um dos imperadores, ele disse, são malditos, porque quanto mais a gente os mata, mais pessoas querem adentrar essa ordem. O imperador disse, eles são malditos, porque o sangue derramado deles é como se fosse água para refrescar uma planta. As pessoas eram levadas à morte, as pessoas eram levadas às fogueiras, as pessoas eram amarradas em tochas e ficavam pegando fogo durante a noite, servindo como postes. As pessoas eram levadas às arenas, os crentes eram levados às arenas. Mas as pessoas que viam esse espetáculo, queridos,
Eles diziam: não, eu também quero morrer, eu também quero ser um mártir, eu também quero ser um cristão, eu também quero morrer dessa forma aí, sem negar aquele Cristo que nunca nos negou e que um dia vai voltar para nos arrebatar, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Não é a aflição, não é a perseguição que tem que trazer medo ao crente. Às vezes nós dizemos assim: nós precisamos de um senador, de um governador, de um presidente, de um vereador, seja lá quem for, para proteger a igreja. Ah, porque vão fazer uma lei contra a igreja, isso e aquilo. Pode fazer. Pode fazer. Porque o crente não é desse mundo. A igreja não tem suas raízes no mundo. A igreja tem as suas raízes no céu e uma firme convicção que ela não é desse mundo. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E aí, no dia que Jesus Cristo, Ele não puder mais guardar a igreja, no dia que Jesus Cristo não puder mais proteger a igreja, aí nós chegamos ao fim do poço. Que isso nunca vai acontecer. E eu tenho uma garantia que isso nunca vai acontecer, porque Ele disse assim: eu vou fundar a minha igreja aqui na terra, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Ainda que governantes trabalhem contra a minha igreja, mas eles não poderão enfrentá-la. Aleluia. Ainda que homens movidos pelo diabo, pelo Satanás, eles intentem contra a igreja do Senhor, contra os servos do Senhor, ainda que eles façam tudo, ainda que eles movam todas as forças, todos os esforços, a igreja vai continuar de pé. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. É por isso que Jesus chega e diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que morreu, mas ressuscitou. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. E Ele está vivo dentro da igreja, e é por isso que a igreja vai continuar marchando. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. A perseguição, meus queridos irmãos, ela tem que vir para amadurecer o crente. A perseguição não vem para nós desistir, não. A perseguição vem para dizer que tu tem um Deus que está contigo. A perseguição vem para te dizer que tu tem um destino glorioso no céu de glória. O apóstolo Paulo, ele entendia, ele compreendia muito bem isso. E ele falando aos irmãos da igreja de Coríntios, capítulo de número 6, pai. A partir do 16. Há aqui os sofrimentos do apóstolo Paulo. E ele vai dizer assim: sois ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais que eles. Em prisão, muito mais que eles. Em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio.
Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Mas ele não desistiu do chamado dele. Aleluia. Esses perigos, esses problemas, essas dificuldades pelas quais Paulo passava, trazia o quê? Mais experiências com Deus. É tanto que em certo momento ele diz: agora eu estou aqui em um conflito, não sei se eu quero ir para o céu, não sei se eu quero ficar. Porque se eu ficar, eu posso fazer algo mais ainda pelo reino de Cristo. Mas o bom mesmo é estar com Ele em glória. Então, meus queridos irmãos, que não seja perseguição, que não seja o espremer, que nos faça desistir. Ainda que o governo possa fazer leis contra a igreja de Cristo. Ainda que nós possamos ser perseguidos, como já disse, na nossa escola, na nossa faculdade, até no nosso trabalho, porque isso ainda existe. Mas não desista, não pare de lutar. Mesmo sob perseguição, continue firmemente. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando força para prosseguirmos.